Olá, sou Laudelino Risso, estamos aqui com a nossa irmã da doutrina espírita, a dama da mediunidade, Sueli Caldas Schubert. Estamos, na verdade, para perguntar uma questão em relação ao livro de Hermínio Miranda, As Mãos de Minha Irmã. É ela que conviveu diretamente com o Hermínio Miranda, está realmente para nos responder em relação às técnicas empregadas e também ao conhecimento profundo do livro que ele escreveu. Sueli. É um prazer também saudar aqui aqueles que nos estão assistindo, desejando muita paz, e agradeço esse momento para falar um pouco do nosso querido amigo Hermínio Miranda. Tive muito contato com o Hermínio, tive esse prazer, essa satisfação, inclusive indo ao lar dele no Rio de Janeiro, e depois o visitando quando ele estava no verão. Ele sempre ia para Caxambu, uma cidade que fica próxima de Juiz de Fora, onde eu resido, e passei a visitá-lo em Caxambu em vez de ir ao Rio de Janeiro, para não ter que enfrentar o trânsito sempre muito intenso da cidade maravilhosa. Portanto, tive esse contato, e nessa época eu li todos os livros do Hermínio, todos os que já estavam editados, porque eu tinha mesmo uma admiração muito grande por ele. Continuo tendo até hoje, sinto uma amizade que permanece entre nós. Ele sempre até ressaltava isso. Nesse momento eu tive contato pela primeira vez com essa obra que está sendo lançada, conforme mencionou o nosso querido Laudelino, As Mãos de Minha Irmã. É uma das mensagens, é uma dos momentos em que Hermínio Miranda, numa reunião mediúnica, vai atender um espírito que trouxe esse tipo de caso, de problema e tudo mais. O livro todo é baseado em outras obras do Hermínio, que são 3 histórias que os espíritos contaram. E aqui nós encontramos uma coletânea dessas histórias nessa obra, o que traz para o leitor uma facilidade muito grande de ter conhecimento da obra de Hermínio, de tomar conhecimento também de como funcionava a reunião mediúnica, como era a doutrinação, ou seja, o processo de diálogo, de esclarecimento que ele adotava para com os espíritos comunicantes. Isso tudo nós vamos encontrar na obra dele, inclusive quando ele começou, ele vai trazer esses pontos todos essenciais numa obra que hoje em dia é um best-seller, que é Diálogo com as Sombras. Já trazia para o leitor, para aquele que se interessava, toda uma forma de doutrinação, de abordagem dos espíritos comunicantes, muito próprias do Hermínio. Ele também usava a técnica de regressão de memória quando ele notava, evidentemente, que o espírito comunicante precisava ou poderia passar por essa regressão, que ele fazia de uma forma muito natural. Inclusive eu posso dizer porque eu participei de uma mediúnica com a presença de Hermínio Miranda em Caxambu, no qual ele era o dirigente da reunião e era também o dialogador com os espíritos comunicantes. E, no meu caso, eu dei passividade a uma entidade que veio falando questões do Egito Antigo, porque este espírito já estava há um certo tempo trazendo uma influência na minha vida, esse egípcio, que Divaldo havia detectado também a presença dele lá em casa, esse egípcio. Então ele vai se comunicar na reunião com o Hermínio dirigindo, porque nós fizemos essa reunião exatamente, ninguém conseguia doutrinar o espírito, e a ideia foi de realizar uma reunião com o Hermínio, e ele com a técnica apropriada, com a sua experiência, com a questão também da amorosidade. Era um espírito, Hermínio Miranda tinha um espírito, um caráter, uma condição de muito amor. Era uma pessoa que quando falava, quando conversava com os espíritos, você sentia o quanto de amor ele estava doando. Portanto, ele fez uma regressão de memória no espírito do egípcio, vamos dizer assim, no que estava se manifestando por meu intermédio, e vai levá-lo ao tempo do Egito Antigo. E aí ele começa a sofrer
o espírito comunicando, a sofrer pelas lembranças que aconteceram. E depois ele veio sendo trazido até a noite de São Bartolomeu. Depois foi uma coisa assim espetacular. Eu posso dizer isso porque, com o cabedal de conhecimento de Hermínio, é claro que ele tinha condições de fazer isso, e também a assessoria espiritual que lhe era própria ajudava e fornecia as condições para que os espíritos tivessem essa oportunidade de entrar no passado longínquo, remoto, depois vindo mais adiante, como aquele que está, por exemplo, hipnotizando uma pessoa. Não era o caso dele, que ele não hipnotizava. Eu quero dar só um exemplo. Às vezes, quando uma pessoa quer provocar um transe em alguém, o hipnotizador vai levar essa pessoa a determinadas etapas do transe, que pode inclusive também suscitar lembranças do passado. Bom, fechando esse parêntese sobre hipnotismo, mas o Hermínio, quando ele notava que o espírito tinha essa condição, bastava que ele dissesse: meu irmão, agora você vai lembrar do seu passado. Era assim que ele começava. Nesse instante, você está lembrando daquilo que aconteceu no passado. Por quê? Quando Hermínio falava essa frase, que ele estava determinando para que a regressão acontecesse, a espiritualidade que o assessorava, logicamente, facilitava para que o espírito entrasse na posse das reminiscências mais antigas e depois dos tempos mais atuais, cada vez mais. Muito bem, conseguiu, logicamente, fazer com que o espírito tomasse conhecimento da sua realidade e deixasse os seus propósitos de continuar interferindo, não apenas na minha vida, mas também ele interferia em outras vidas que tinham ligação com a dele. E aí, o resto da história não dá para contar, mas foi uma coisa assim impressionante. E o livro trata exatamente desses casos de reminiscências que Hermínio conseguia realizar em entidades comunicantes que estavam em condições que necessitavam, era uma coisa ou outra, para entrar no processo de regressão. Portanto, é muito recomendável às pessoas estudiosas, às pessoas que querem saber também desse processo todo, das comunicações dos espíritos, o que eles vieram contar, porque cada um aqui presente nos capítulos vai contar o seu caso, o motivo pelo qual estava ali, e isso é do interesse do movimento espírita, porque as experiências de Hermínio Miranda são para sempre. Agradecemos conosco, compartilhando as informações, nosso sentimento de gratidão, e muito obrigado. Muito obrigada, eu também agradeço essa oportunidade.